Boa noite a todos. Muito bom estarmos aqui para louvarmos e exaltarmos o nosso Salvador. Hoje nós contamos com algumas pessoas nos visitando e nós queremos agradecer a sua presença aqui. É muito bom tê-los conosco. Eu digo que nesses meses, janeiro, fevereiro, julho, que são meses de férias, muitas pessoas estão indo, saindo para visitar algumas pessoas. Temos um grupo de jovens aqui participando de outros momentos, conferências, um retiro também, mas nós recebemos pessoas, isso é muito bom. Que bom que você veio essa noite. O nosso convite é que juntos possamos glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de ler com vocês apenas poucos versículos aqui, alguns versículos na carta de Judas, versículo 23. Versículo 25 apenas. Diz assim: toda a glória seja àquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Esse é o nosso desejo, o nosso objetivo. Que tudo que fizermos aqui seja para a glória do Senhor. Tudo que acontecer aqui nesta noite seja para glorificar o nome dEle. E que a sua vida, que a nossa vida, seja uma vida também em louvor e glória a esse nosso Deus. Gostaria de convidar você para nós cantarmos juntos aqui o hino de número 139. 129. Hino de número 129. Nós vamos ficar de pé para cantarmos bem animados esse hino. Logo depois desse hino, o Jean vai trazer uma apresentação em louvor ao nosso Senhor, e aí nós daremos continuidade com a equipe de louvor. Então, número 129. O Senhor é a nossa rocha inabalável e nele nós podemos confiar. Jean. Boa noite. Música Te Erguerei. Nos lembra dos momentos difíceis da vida, né? Quando um irmão precisa do outro, a gente vai lá e ergue o irmão, né? Muitas das vezes a gente sai de um ambiente, de um irmão que está às vezes acamado, a gente é que sai confortado, não é verdade?
a razão do existir. Por muitas vezes tenho me sentido sem força pra continuar seguindo sem desanimar. Eu nunca quis enfrentar a estrada em solidão, e em você confiei quando ouvi, irmão, te erguerei e o temor passará da minha mão. Vamos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Eu sei que às vezes tu também te sentes sozinho, pois é difícil caminhar sem ter alguém pra dividir as provas que enfrentamos na vida e levantar disposto pra recomeçar. Se for preciso enfrentar perigos e terror, vamos em Deus confiar e orar. Irmão, te erguerei e o temor passará da minha mão. Vamos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Vamos juntos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás com certeza. Vamos juntos orar e assim descansar num lugar onde Deus dará força pra lutar. Quando eu cair, tu me erguerás. Se tu me erguerás. Vamos nos colocar de pé, vamos agora unirmos as nossas vozes e darmos continuidade ao nosso louvor, à nossa adoração, ao nosso Deus, esse Deus poderoso, esse Deus forte, esse Deus incomparável, o Rei
sobre tudo e sobre todas as coisas. Nos diz assim a palavra do Senhor: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram-se os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Rendam-se os corações ao que do alto trono está. O que é, o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus.
porque de fato o Senhor já provou o seu imenso amor para conosco. Louvamos e bendizemos o teu nome porque somos resultado do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Um amor que suplantou todos os limites. Um amor que venceu todos os obstáculos. Um amor que veio ao encontro das nossas necessidades. E um amor que, de fato, nos alcançou e nos libertou da nossa velha e vã maneira de viver. Nos tirou, de fato, da condenação eterna que pesava sobre nós. E hoje, de fato, nós podemos cantar, nós podemos dizer que amor maior não há. Que amor, de fato, melhor não existe. Um amor de um Deus santo que se fez pecado no meu lugar. Um amor de um Deus justo, mas que, de fato, se importou comigo, morrendo na cruz do Calvário, naquele palco de dor, de horror, de maldição. Foi ali que o Senhor, de fato, alcançou esta vitória sem igual, esta vitória bendita, esta vitória gloriosa, que de fato agora nos coloca nesta posição de pertencentes ao Senhor, de teus filhos, adoradores do Deus vivo, único e verdadeiro. Por isso seja honrado, seja glorificado, seja exaltado o teu nome, hoje e por todo sempre. Amém. Ok, como falamos hoje pela manhã, é um domingo especial para nós, por recebermos muitas pessoas aqui em nosso meio, algumas nos visitando, em especial nosso irmão Duarte, que veio lá de Portugal. Eu nunca fui em Portugal, não sei se é tão longe assim, mas é mais longe do que Duarte. Eu não tive o privilégio de conhecer ainda a sua terra, hein? E eu quero convidá-lo aqui, convidar o Jabismar também. As crianças até 11 anos podem subir para o departamento infantil. Vou convidar o Jabismar novamente, só que o Jabismar não vai errar agora não, hein, Jabs? Pela manhã ele confundiu aí. As crianças, por favor, se você trouxe seu filho, se você nos visita, tem seu filho até 11 anos, lá em cima vai ter um estudo para ele, na escola, na escolinha, na classinha dele. Então, por favor, pode conduzi-lo até lá. Jabismar, novamente, por favor, apresente nosso irmão. Bom, hoje de manhã eu confundi as vezes que o Duarte veio aqui, né? Na verdade, a quarta vez. Duarte é um amigo que a gente faz nessas andanças por aí afora, nos conhecemos. Ele já esteve aqui no Brasil, já estive em Portugal, já estive na casa dele também. E ele está agora na minha casa. Como de manhã nós falamos, ele é casado, tem um filho, Tiago, 2 metros. Solteiro. Solteira. Olha aí. É grandão e é boa pinta o cara, viu? Então vocês, querendo depois conversar com o Duarte, ele vai estar aqui até terça-feira. E aí ele viaja na terça lá para Uberlândia, onde vamos ter lá o congresso da Intap, se Deus permitir. Eu, Juninho e Emerson também iremos para lá, a gente vai se encontrar de novo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pode baixar a cabeça, sentado mesmo. Pai querido, Deus eterno, Deus de amor, nós te louvamos, ó Pai, porque acabamos de cantar ao Senhor aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor fará. E temos certeza, ó Deus, que aquilo que falamos do nosso coração, o Senhor deu inteira atenção, ó Deus. Agora que a Tua palavra será anunciada, que nós também possamos estar com a nossa mente, o nosso coração dispostos a dar também a ela toda a atenção devida e que o Senhor possa usá-lo, ó Deus, para nos confortar, nos confrontar, nos corrigir, ou seja, Pai, segundo a necessidade de cada um de nós, que o Senhor trouxe aqui nessa noite, que o Senhor possa falar conosco. Ilumina o nosso coração, a nossa mente, ilumina também o coração e a mente do Teu servo, nosso irmão Duarte, para que ele traga para nós nessa noite aquele recado que o Senhor já tem colocado no coração dele. É a oração que fazemos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Duarte. Obrigado. Obrigado, Jabismar. Então, como eu disse de manhã, quando estivemos aqui presentes, é um privilégio para mim poder estar aqui e, de facto, a tristeza é a minha esposa não poder estar aqui. Eu tenho compartilhado com alguns de vocês
Eu estou falando muito rápido? Não vão pensar que eu sou argentino, não? Porque senão eu começo a falar muito rápido como os portugueses e depois vocês não me entendem nada. Os portugueses têm por vezes esta tendência de falar muito rápido, mas eu vou tentar falar mais lento para vocês me compreenderem. E algumas palavras já podem ter um sotaque meio brasileiro, por isso eu penso que vamos conseguir que vocês me entendam. A minha esposa, dizia eu, a avó paterna, ela era do Rio de Janeiro, era brasileira. O avô da Betinha, o nome da minha esposa, ele foi para o Brasil, veio para o Brasil, assentou a Arraiais, no Rio de Janeiro, e ali conheceu aquela que viria a ser a sua esposa, e depois de algum tempo voaram de volta para Portugal. Voaram não, naquela altura era de barco. Foram de barco novamente para Portugal e ali ficaram, tiveram bastantes filhos. Ela faleceu há cerca de 25 anos. Eu já era casado com a Betinha, mas a Betinha sempre teve o sonho de vir conhecer a terra que viu nascer a sua avó. Não foi dessa ainda que ela veio, mas esperemos que daqui a algum tempo nós possamos regressar para que ela possa também conhecer-vos e cumprimentar a todos. Ela ficou triste há pouco quando falámos pelo WhatsApp e eu lhe disse que, por razões que ultrapassam a responsabilidade da igreja, não vai haver transmissão online, e ela estava toda entusiasmada para ver novamente o seu marido. Já está com saudades depois de 4 dias, mas damos graças a Deus por estar aqui e eu estar de novo aqui com os irmãos. Algumas caras que eu recordo desta manhã, outros estão aqui, não estavam de manhã, mas graças a Deus, porque podemos estar aqui para sermos desafiados pela palavra de Deus. O meu filho, como eu disse, tem 32 anos, 1,96 m, calça o 47. Eu não sei como é que é aqui a escala de calçado. É solteiro, tem o curso de chefe de cozinha, portanto, meninas estariam garantidas. E está livre, por isso, se vocês quiserem que eu vos mostre uma fotografia, eu mostro. Eu costumo dizer para o meu filho que eu já devia ser avô. Eu tenho 40 anos. Quem dera. Mas também não vou dizer a minha idade. Não é? Sabem quem normalmente é mais sincero a dizer a nossa idade? Estava uma vez num culto lá numa igreja em Portugal e na audiência estava uma nossa irmã que já partiu para o Senhor. Estava com o seu neto naquela altura tinha 6 anos. E ele hoje é ancião na igreja, é um dos presbíteros da igreja, lá no centro de Portugal. E este jovem eu estava no final, lá atrás na porta, cumprimentando as pessoas, falando com as pessoas, e chegou aquela nossa irmã, bem idosa, e cumprimentou-me, deu-me um beijinho, e depois o rapaz estava comigo, e eu cumprimentei, fiz uma brincadeira com ele, ele gostou, sorriu, e assim do nada ele disse, isto foi há cerca de 15 anos, portanto eu nessa altura tinha 40 e poucos anos, mas já tinha muito cabelo branco. Então a criança olhou para mim, o menino olhou para mim e disse, assim do nada, que idade você tem? E eu, que idade é que tu me dás? E ele olhou assim para mim, fez assim aos olhos, 68. Nunca mais fui amigo daquela criança. Estou brincando. Mas esta noite então eu queria compartilhar com vocês uma porção da palavra e desafiar todos vocês. Eu estava a ouvir o nosso irmão cantar aquela música que cantou para nós e pensei que
Este texto que eu vou partilhar com vocês, da carta aos Filipenses, capítulo 1, convido-vos desde já a abrirem as vossas Bíblias ou aplicativos, como se diz aqui no Brasil. Filipenses capítulo 1, e vamos ler os primeiros 11 versículos. E aquilo que eu vou compartilhar com vocês é um pouco na sequência daquilo que o irmão cantou. E é importante que nós possamos ter como igreja a noção que o apóstolo Paulo tinha quando se dirigia logo no princípio da carta aos Filipenses a estes irmãos queridos por quem ele tinha tanta consideração. E vamos ler então o texto que se encontra em Filipenses capítulo 1, versículos 1 a 11. Sigam comigo, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de todos vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, a entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Eu queria começar por fazer um desafio, bem prático. Talvez os irmãos e irmãs não estejam habituados a esse tipo de coisa. Olhem para a pessoa que está ao vosso lado. Se for a esposa, ou filha, ou filho, é mais fácil. Em que medida vocês têm essa pessoa em consideração na vossa vida? Ou deixem-me colocar a pergunta de outra forma. Até onde vocês iriam na vossa vida para proteger, para guardar, para cuidar dessa pessoa para quem olharam agora mesmo? Alguns olharam para algumas pessoas que são os seus familiares, como eu disse, esposa, filho, filha, marido. Mas muito provavelmente alguns de vocês olharam para o lado e viram irmãos na fé. Irmãs na fé. Pessoas que em relação a vocês próprios são tão diferentes, tão distintas. Maneiras diferentes de pensar. Maneiras diferentes de agir. Maneiras diferentes de entender até um pouquinho a vida à sua volta. No entanto, são essas pessoas para quem vocês olharam que se sentam aqui convosco, que fazem parte deste rebanho que é a Igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo. Até onde iria cada um de vocês na consideração, no cuidado, no amor por essa pessoa? Estamos a olhar para este texto do apóstolo Paulo que ele escreve aos Filipenses e nós sabemos que, diante das dificuldades e dos problemas que surgem à nossa vida, a nossa tendência natural, olhando para essas necessidades e esses problemas, é desanimar. É olhar para nós próprios, olhar para dentro e ficarmos desanimados muitas vezes. A nossa reação inicial nunca é pensar nos outros. É pensar sempre em nós primeiro.
Mas é curioso que o apóstolo Paulo nos dá um exemplo do amor de Cristo em sua vida de uma maneira completamente diferente. Paulo, quando escreve estas palavras, sabem qual é a sua situação? Ele está preso. Eu não sei se algum de vocês já esteve preso. Eu nunca. Mas numa altura da minha vida eu fui carcereiro. Eu fui militar durante 6 anos. Fui oficial do exército português, mais propriamente polícia militar. Eu sei que tenho um irmão que é polícia militar, temos que conversar no fim. E houve uma altura do meu serviço em que eu estava numa prisão militar. E quando no final do dia, nos dias em que eu estava de serviço, era a minha responsabilidade chegar ao final daquele dia, colocar todos os presos, soldados, militares que tinham cometido algum crime do foro militar, e tinha que os colocar nas celas. Eram celas completamente fechadas, sem janelas. A única luz que entrava para aquela cela era uma que vinha de fora através de um postigo que eu abria e depois fechava. Inclusivamente as luzes da eletricidade lá dentro eram ligadas ou desligadas cá fora. E a última coisa que eu fazia era, depois de fechar aquela porta blindada, eu abria aquele postigo, olhava lá para dentro para tentar perceber se todos eles já estavam deitados, se estavam sossegados, se não iria haver nenhum problema. E então aí sim, voltar a fechar aquele postigo, desligar a luz e só pensar neles no outro dia de manhã. Mas onde eu queria chegar ao partilhar esta história com vocês, essa experiência, é: eu nunca vou esquecer da minha mente o olhar daqueles homens quando eu abria aquele postigo e eles olhavam para mim. Não era fácil. Era um olhar de amargura, de tristeza profunda, independentemente do crime que tinham cometido. Eram pessoas quebradas. Algumas vezes eu pude ver que alguns choravam quando eu fechava aquele postigo. Por isso, estar preso não é uma coisa muito agradável, certamente. E Paulo está preso. Eu sei que nós sabemos que era uma prisão mais ou menos domiciliária. No entanto, Paulo, enquanto estava preso, estava impedido de se movimentar para onde quisesse, de fazer o que quisesse. Tinha todas as razões para estar lá na sua cela ou na sua casa preso e dizer: oh Senhor, coitadinho de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou teu servo, já viste a injustiça que me fizeram, faz com que alguma coisa aconteça para que eu seja libertado. Sabem, ele não faz nunca esta oração. Neste texto que nós lemos, o texto inicial, bem pelo contrário, ele, em vez de pensar em si próprio, ele pensa nos outros. Ele pensa nas pessoas que não estão na situação em que ele está e, no entanto, ele está a pensar neles, está a orar por eles. Estes para quem escreve, os filipenses. Os filipenses tinham um lugar muito especial no coração de Paulo. Quando nós lemos lá em Atos, nas suas viagens missionárias, quando ele chegou a Filipos, nós sabemos que os filipenses foram os primeiros europeus a quem, geograficamente falando, Paulo pregou o Evangelho. Ele lembrava-se disso, muito provavelmente, enquanto escrevia estas linhas. Ele lembrava-se certamente de uma mulher chamada Lídia, a vendedora de púrpura, que estava lá junto ao rio para adorar com outras pessoas, e Paulo chegou-se lá e pregou o Evangelho, anunciou Cristo como Senhor e Salvador, e ela se converteu. Ele lembrava-se disso. Ele provavelmente lembrava-se das orações, dos cânticos na prisão, quando foi preso com Silas. Ele também se lembrava certamente do carcereiro, que depois daquele terremoto e pensando que todos tinham fugido, estava pronto para tirar a sua própria vida, porque os romanos iriam pedir a sua vida em troca dos prisioneiros que ele tinha deixado fugir.
Estava pronto para tirar a sua vida, e lá do fundo, Paulo e todos os outros, ninguém fugiu. Paulo disse: não faças nada, porque estamos todos aqui. E irmãos e irmãs, eu acredito que aquele homem, este carcereiro, durante todo aquele tempo em que estava ali a tomar conta de Paulo e de Silas e dos outros presos, ouviu os cânticos, ouviu os salmos, ouviu as orações, ouviu o Evangelho. E quando isto acontece, alguma coisa toca no seu coração e ele vai ter com Paulo e diz: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E o que é que Paulo responde? Vai ter com o Duarte, fala com ele, ele é boa pessoa, daqui a 2000 anos, e vais saber o que é que tens que fazer. Foi isso? A única resposta que Paulo podia dar, e que era fruto do seu ministério, do seu compromisso, da sua missão para com Cristo, era: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ele lembrava-se disto. Enquanto escrevia estas coisas, ele lembrava-se das ofertas que eles tinham enviado para ele quando ele tinha estado em necessidade. Ele lembrava-se da defesa que tinham feito por ele quando ele tinha sido acusado injustamente. E tudo isto consolava o seu coração. E numa altura em que ele tem necessidade de, humanamente falando, pensar em si próprio, ele pensa nos outros. Paulo queria compartilhar com vocês deste texto. Tem 3 atitudes para com os filipenses. Irmãos e irmãs, o meu desafio esta noite é que todos nós possamos apreender estes 3 desafios. Como igreja, como irmãos na fé, uns para com os outros, independentemente das circunstâncias, daquilo que somos, como igreja, eis os 3 desafios. O primeiro desafio que Paulo nos dá é quando ele diz no versículo 3, olhem para lá novamente: todas as vezes que me lembro de vós. Por outras palavras, Paulo trazia os filipenses na sua mente, nos seus pensamentos, na sua cabeça, constantemente pensando neles. Como estariam? O que estariam a fazer? Como estava o progresso do Evangelho? Como estavam a fazer para crescer espiritualmente? Como estavam a fazer para crescer no conhecimento da palavra? Como estavam a fazer em termos de evangelismo, discipulado e por aí fora? Sempre pensando naqueles irmãos. Ele trazia constantemente estes irmãos na sua mente. Nos seus pensamentos, Paulo desejava para eles o quê? Cooperação no Evangelho. Que eles pudessem, unidos, num mesmo sentido, remando para um mesmo destino, cooperar no Evangelho para que mais e mais almas pudessem chegar a ser salvos por Cristo. Ele também trazia na sua mente e pensava no aperfeiçoamento que cada um deles, provavelmente alguns ele lembrava-se pelo nome e pelo rosto, outros, se calhar, já esquecido. Mas para todos eles, Paulo queria que o Senhor pudesse aperfeiçoá-los, para que eles crescessem, ficassem mais maduros, para que neste processo, a que nós chamamos santificação, com todas as lutas, com todos os desaires, com todas as alegrias e vitórias, eles pudessem crescer e ficar cada vez mais perto do Senhor. Quando é que nós damos por nós a pensar nos nossos irmãos na fé? Qual é o modo como consideramos o nosso irmão ou a nossa irmã na fé? O que é que pensamos deles? Para essas pessoas para quem olhou há pouco, o que pensa você do seu irmão, da sua irmã que está ao seu lado? Que coisas ocupam a sua mente quando pensa nesse irmão ou nessa irmã? São coisas boas, são coisas positivas, são coisas que de alguma forma fazem com que o corpo seja aperfeiçoado,
São coisas que façam com que depois, na prática, você e essa pessoa consigam caminhar juntas? No esforço da missão que querem cumprir para Cristo? Paulo trazia em primeiro lugar os filipenses na mente. Em segundo lugar, quando olhamos para o versículo 7, olhem para lá novamente, o versículo 7, Paulo diz: eu vos trago em meu coração. Paulo fala aqui de uma coisa que eu creio que João Ferreira de Almeida teve alguma dificuldade em traduzir. No entanto, João Ferreira de Almeida, quando traduziu para o português, do original grego, ele acertou na mousse, como nós dizemos, quando ele diz que Paulo expressa-se do seguinte: o Senhor sabe as saudades que eu tenho de todos vós. Vocês sabiam que a palavra saudade é pura e simplesmente portuguesa, da língua portuguesa? Tentem fazer com que um americano ou um inglês tente traduzir para a sua língua a palavra saudade. Não conseguem. Nem para o inglês, nem para o francês, nem para o alemão, nem para outra língua qualquer. Porque é um sentimento, esta palavra aponta para um sentimento que não se consegue expressar noutra língua. Mas nós conseguimos. Eu costumo dizer que, agora falando um pouco de Portugal, esqueçam um pouquinho o Brasil. Eu costumo dizer que Portugal nunca foi campeão do mundo de futebol. O Brasil foi uma vez. Portugal não é das economias mais fortes do mundo. Portugal fala uma língua que não é a língua mais falada do mundo. E eu poderia estar aqui a dizer muitas outras coisas em que Portugal não é o número 1, nem tão perto em qualquer coisa do mundo. Mas nós temos uma palavra que mais ninguém tem: saudade. Então eu digo para os meus amigos americanos: tomem. Ora, lá está. Podem ter muito dinheiro, podem ter muita fama, podem ser o país mais forte do mundo, mas não têm a palavra que nós temos no português, que é saudade. E Paulo está a dizer de coração: Deus sabe as saudades que eu tenho de vocês, eu trago-vos no meu coração. Não só trazia os filipenses na mente, nos seus pensamentos, mas trazia os filipenses, os seus irmãos e as suas irmãs na fé, no seu coração, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Convencionamos dizer que é no coração que tudo reside. O princípio e o fim de todas as coisas da nossa vida e dos nossos relacionamentos. Sabem, hoje nós temos telemóveis, vocês dizem celular, é ou não é? Para comunicarmos uns com os outros, basta. Mas há 30 anos atrás, sabem como é que nós comunicávamos uns com os outros? Os namorados em particular? Por carta. E como é que terminávamos as nossas cartas? Os namorados alguns já estão a rir aí. Lembram-se como é que terminavam as vossas cartas muitas vezes? De todo o meu coração, e assinavam. Porque queríamos dar a entender à pessoa que amávamos, que amamos, de que de facto ela está no centro da nossa vida, em termos de sentimentos, em termos de emoções. Ela é muito importante para a nossa vida. E era assim, dessa forma, que nós expressávamos esse sentimento no nosso coração. Sabem que há povos e etnias que não dão tanta importância ao coração como nós. Há culturas e tribos que o centro não é o coração, o centro da sua existência não é o coração, são os rins. Então o meu desafio é, na próxima vez que se dirigir à sua esposa, diga: eu amo-te de todos os meus rins. Não funciona. Para nós funciona só o coração. Paulo trazia os filipenses no coração.
Sabem, o primeiro mandamento que o Senhor nos ensinou é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu. Não começa com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Começa com: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Porque é aí que começa tudo. Afirmamos com frequência que Jesus vive no nosso coração. Eu ainda sou do tempo em que a comunicação entre mim e a minha esposa, quando namorávamos, era por carta. E era assim que nós nos despedíamos, como eu disse há pouco. Mas sabem, naquela altura já havia telefone. Telefone com fios, que agora é uma peça de museu, não é? Havia telefone com fios. Lá em minha casa, o telefone estava na sala, mesmo ao lado do sofá onde se sentava o meu pai. E então, quando eu tinha que ligar para a Betinha, só para vocês terem uma ideia, a Betinha vivia no norte, eu vivia no sul. Ela era do Porto, eu era de Lisboa. Então, uma vez por semana, era a única hipótese que tinha, não podia ser mais, eu ligava para a Betinha. E então, quando eu ia ligar, era sempre à noite, adivinhem quem estava sentado no sofá? O meu pai lá estava. Então eu ligava, e o meu pai não estava muito preocupado se eu dizia: eu amo-te muito de todo o meu coração, ou tenho tantas saudades tuas. Ele não estava muito interessado nisso. Mas a partir de uma certa altura, ele virava-se para mim e em silêncio dizia, e eu sabia que tinha que desligar, porque se pagava bastante. Mas era assim que nós comunicávamos. Mas mesmo falando ao telefone, nós dizíamos: tu estás no meu coração. Paulo trazia os filipenses na mente, no coração, mas também noutro lugar. Vejam o versículo 9. Quando ele diz: e faço esta oração. E peço isto. E ele está claramente a falar de uma oração oral, verbalizada, que se podia ouvir. E ele orava por amor abundante, orava por conhecimento e ciência, orava por excelência, orava por frutos de justiça, sinceridade e retidão, glória e louvor ao Senhor, para que tudo aquilo existisse na vida dos filipenses. E ele orava dizendo isto nas suas orações, para que o Senhor ouvisse. Sabem, nós temos negligenciado o efeito terapêutico, espiritualmente falando, que a oração tem nas nossas vidas. Eu não sei como é aqui muito no Brasil, mas lá em Portugal, a reunião de oração é a reunião pobre das nossas reuniões. É aquela que desperta menos interesse. É a reunião menos participada. Inclusivamente, irmãos, nossa igreja local, nossa casa de oração, a reunião de oração que acontece à quarta-feira à noite, às 8h30, nós já não a fazemos presencialmente. Fazemos por Zoom. Continuamos a fazê-la por Zoom como tínhamos no Covid. Sabem porquê? Porque por Zoom temos o triplo da participação. Temos o triplo do envolvimento na oração. Mas presencialmente. E nós temos esquecido do efeito terapêutico que a oração pode ter na vida uns dos outros. Há alguns anos atrás, quando eu era presbítero numa outra igreja, antes de nos mudarmos de residência, na igreja em Valadares, tinha uma irmã que já partiu para o Senhor. A igreja em Valadares tinha à disposição que esta igreja tem, mais ou menos o mesmo número de bancos. E aquela nossa irmã, ela chamava-se Conceição Pereira. Já avançada a idade, andava com a sua bengala e ela sentava-se mais ou menos onde está ali a Laila. E ela estava com o seu marido, ela tinha enviuvado de um primeiro casamento e tinha casado segunda vez, também com um irmão que tinha enviuvado. Então eles, já com cerca de 70 anos, decidiram juntar os trapinhos e foi uma cerimónia muito gostosa, muito abençoada, lá na igreja, quando aqueles dois irmãos, ela e ele,
se casaram. A família toda envolvida, e lá estavam eles. Mas aquela irmã, Conceição Pereira, ficava ali com o seu marido. No final da escola dominical, ao domingo de manhã, eu normalmente era quem dirigia e no final chamava as crianças para elas apresentarem alguma música ou fazerem um relatório daquilo que tinham aprendido na classe. E depois disso, então, eu pedia para que as pessoas ficassem de pé e orássemos uma oração final. E acontecia frequentemente, enquanto eu fazia a oração final, aquela irmã levantava-se, sem que ninguém notasse, pegava na sua bengala e ia pelo corredor fora, e ia colocar-se lá à porta. A reunião terminava e ela estava lá porque ela tinha a preocupação de querer cumprimentar toda a gente. E em Portugal, se calhar mais no que o Brasil, nós cumprimentamos-nos com 2 beijinhos. E muitas pessoas gostavam que aquela irmã, Conceição Pereira, os cumprimentasse com 2 beijinhos. Todos, menos o meu filho. O meu filho escondia-se atrás de mim quando nós nos aproximávamos da porta e dizia: pai, eu não quero que a irmã Conceição me dê beijinhos. Disse: mas porquê, filho? Ela faz isso com tanto carinho. Mas ela lamba-me toda a cara, eu fico todo molhado, eu não gosto. E ela de vez em quando, sabendo que as crianças tinham esta atitude para com ela, tinha sempre uma bala, uma bolachinha e tentava cativar a atenção da criança e assim conseguia um beijinho e cumprimentar a criança. Mas era assim muitas vezes. Foi uma altura que esta irmã ficou doente. E ela ficou em casa durante 4 meses. Uma boa parte desse tempo ela esteve acamada. E eu lembro-me, eu e a Betinha fomos visitá-la várias vezes, a ela e ao seu marido, algumas vezes acompanhados também pelos meus sogros. E estávamos ali muitas vezes a tarde inteira, conversávamos sobre tudo e todos, falávamos, orávamos, líamos uma porção da palavra. A filha dela, que vivia no apartamento ao lado, vinha, fazia um chazinho, umas bolachas para nós, e era um tempo muito agradável. Aquela irmã estava de cama. No final, eu despedia-me dela e dizia: irmã Conceição, eu queria garantir à irmã o seguinte: todos os dias os irmãos na igreja estão a orar por si. E em particular quando nós temos culto de oração à sexta-feira à noite, o primeiro assunto, motivo de oração, é a saúde da irmã. Oramos para que o Senhor possa restaurá-la o mais rapidamente possível e trazê-la de volta para a casa do Senhor. No domingo, quando há os anúncios e pedidos de oração especiais, o irmão Veríssimo, que era um dos diáconos e que fazia esses anúncios, ele anuncia em primeiro lugar sempre o nome da irmã. Por isso nós estamos a orar pela irmã. Ela ficava muito emocionada enquanto nos despedíamos. Passado algum tempo ela recuperou e voltou para a igreja. E lá estava, na escola dominical, sentada lá no seu lugarzinho. Novamente a escola dominical terminando. Eu pedindo às pessoas para ficarem de pé, vamos orar. E enquanto orávamos, ela saía de mansinho e lá ia. E colocou-se lá atrás. E novamente, todas as pessoas que passavam, ela cumprimentava-as com 2 beijinhos. E eu vos garanto que em todas as pessoas, não apenas no meu filho, ela molhou o rosto de toda a gente. Sabem porquê? Porque enquanto as cumprimentava dizia, chorando: obrigado porque oraste por mim. Obrigado porque oraste por mim. Irmãos e irmãs, nós esquecemos-nos muitas vezes do efeito terapêutico que a oração tem uns para com os outros. De nos unir, de nos aproximar ou reaproximar, de fazer com que nós sejamos um corpo, com o mesmo sentido, com a mesma paixão pelo Senhor, unidos. A oração faz isto e nós muitas vezes nem nos apercebemos. Por isso o apóstolo Paulo trazia os filipenses na sua mente, no seu coração e na sua boca. E o meu desafio é que todos vocês possam fazer isto uns com os outros, como irmãos na fé, aqueles que se congregam, que estão aqui nesta igreja, fazem parte desta igreja, que possam orar uns pelos outros,
pensar constantemente uns nos outros, sentirem a necessidade de ajudarem uns aos outros, porque era o que Paulo fazia, mesmo estando à distância. Era o que Paulo fazia pelos filipenses. Vou terminar com uma ilustração. Sabem, os árabes têm uma... Os árabes nem sempre são pessoas muito simpáticas, pelo menos algumas notícias trazem-nos isso. Mas os árabes têm, ou algumas culturas árabes têm uma forma simpática de se cumprimentarem uns aos outros. Muito provavelmente vocês já viram isso em alguns filmes. Talvez os mais velhos que viram o filme Ben-Hur, talvez se lembrem de como o sheik que contrata Ben-Hur para fazer a corrida de cavalos lá na arena em Jerusalém, se lembram como ele cumprimentava as pessoas. Eles faziam um gesto assim. E com isto, quando se cumprimentam ou quando se despedem uns dos outros, eles estão a dizer pura e simplesmente isto: os meus sentimentos, as minhas palavras, os meus pensamentos estão contigo. Eu não estou a dizer que a partir de agora, quando nós nos despedimos uns dos outros, vamos estar a fazer. Mas que esta seja a realidade entre cada um de nós como igreja. Que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas orações estejam sempre uns com os outros. Que o Senhor nos abençoe. Vamos colocar de pé, todos que puderem. Vamos louvar ao Senhor. Tudo pode passar.
Ok? Bom saber que o Senhor ouve as nossas orações, as nossas súplicas. Nós queremos meditar, né, nisso que nós ouvimos aqui nesta noite. Em especial, eu tenho lido alguns salmos, né, e os salmos nos remetem a esse Deus que está pronto a nos ouvir. Esse Deus que ouve as nossas orações, ouve as nossas súplicas, sabe das nossas ansiedades, dos nossos anseios, das nossas dificuldades. E que bom saber que nós somos uma família e podemos orar não somente por nós, né, mas podemos orar uns pelos outros, como nós ouvimos aqui. Como é bom saber que tem pessoas, né, que se preocupam com cada um de nós em oração. Então, eu vou fazer um desafio durante essa semana, que nós possamos exercitar mais ainda isso que nós ouvimos nessa noite. Que nós possamos lembrar dos irmãos, lembrar das dificuldades de cada um, muitos que não podem estar aqui, talvez por enfermidades, né? E eu quero desde já comunicar, no final da noite agora, no final da tarde, meu pai recebeu alta da UTI, né, está no quarto e continua carecendo das nossas orações. Então, continue orando por ele, por tantos irmãos que nós temos pedido aqui nas quartas-feiras, que estão em situações delicadas também. Que bom que nós temos um Deus que ouve as nossas orações. Muito obrigado você que veio aqui nesta noite. Estamos felizes, né, com sua presença aqui e que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado através da sua vida. Vou convidar todos, coloquem de pé. Nós vamos mais uma vez orar, agradecidos a Deus. Convidar aqui o nosso irmão Geraldo. Por favor, irmão, vem aqui, agradeça ao Senhor por essa noite, pela palavra dele que nós ouvimos. Peça que ele nos dê uma boa semana e que possamos glorificá-lo. Depois nós vamos ouvir um pós-lúdio e aí sim estaremos em liberdade. Muito obrigado a você que nos visitou nessa noite. Queremos que você volte sempre. Vamos orar. Pai querido, nós rendemos-te graças nesta noite. Primeiramente pelas nossas vidas preservadas, pela maneira como o Senhor tem nos guardado e abençoado até aqui, mas sobretudo pela salvação preciosa no Senhor Jesus Cristo. Agradecemos por mais esta rica oportunidade desta noite estarmos reunidos neste lugar, para juntos louvarmos o nome do Senhor e também apreciarmos mais uma vez a tua santa e bendita palavra. Agradecemos pela porção que o Senhor colocou diante de nós. E oramos para que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, continue trabalhando em nossas mentes, corações, e nos conduzindo, ó Pai, a seguirmos realmente os ensinos que a tua palavra tem para cada um de nós. Agradecemos pelo grande exemplo que Paulo deixou para nós, registrado ali pelo teu Santo Espírito. Queremos orar para que nós sejamos desta noite daqui desafiados, encorajados, como já pudemos ouvir, desafiados a seguirmos esta prática do amor, da oração, de podermos, ó Pai, sermos crentes melhores, crentes que realmente honram o nome do Senhor e que servem também aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes. Abençoe o nosso irmão Duarte, seu ministério, sua vida, abençoe a sua família. Oramos pelo seu compromisso que segue no próximo final de semana, lá em Uberlândia. Queremos colocá-lo nas tuas mãos mais uma vez. E pelas necessidades colocadas, ó Pai, especialmente lembrando do nosso querido irmão Ademar. Queremos colocá-lo nas tuas mãos mais uma vez. Já estamos orando por ele. O Senhor já tem cuidado dele, abençoado até aqui. Nós queremos continuar pedindo que o Senhor continue cuidando do teu servo, juntamente com ele, todos os demais irmãos que estão hospitalizados, em casa, passando por esses momentos difíceis, ó Pai. Dê a eles a bênção que eles necessitam para esse momento, para que o Senhor seja glorificado também através da vida desses nossos queridos irmãos. Despede-nos em paz e ajuda-nos em nossa caminhada cristã, para que possamos ser cada dia mais dedicados a servir o Senhor, honrar o Senhor e buscarmos melhor servir o Senhor com o nosso viver, com a prática da Tua palavra em nossas vidas. Nós entregamos nas Tuas mãos este tempo e as nossas vidas. Despede-nos em paz. Dê-nos uma semana abençoada pelo Senhor. É a nossa oração que fazemos com agradecimentos, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Em especial, quero agradecer ao nosso irmão Duarte por prontamente aceitar o convite e estar aqui. Sempre que voltar ao Brasil, aqui
é um lugar que eu gostaríamos que você viesse da próxima vez, quem sabe, com a esposa. Que Deus abençoe o seu ministério, meu irmão.